Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 10, que vai falar sobre o tratamento da água e o tratamento do esgoto. Bom, nós vimos até o momento que a água ela é um recurso de extrema importância para a sobrevivência de todos os seres vivos, né? Tanto os animais, quanto as plantas, quanto uma diversidade de micro-organismos, né, que a gente não consegue ver, mas que precisam da água. Então, ela é fundamental, além de manter também a temperatura do nosso planeta e mil outras utilidades desse recurso, né? Então, apesar do nosso planeta ele ter uma grande quantidade de água, nós vimos que uma pequena parte desse recurso aí que está disponível para o consumo humano, né? Para a gente fazer, então, as nossas atividades do dia a dia, né? Para consumirmos, né? Beber, para preparar os nossos alimentos, para tomar banho e tudo mais. Essa água ela precisa estar potável e, inclusive, essa quantidade de água potável aí no nosso planeta, ela é bem limitada, né? Ela é bem pequena. Então, baseado nisso que eu acabei de falar com vocês, vocês vão, então, completar o quadro da página 20 do livro didático de vocês com as informações de como seria se não houvesse água à nossa disposição. Então, pausem o vídeo, façam um exercício da página 20, que é bem curtinho, para vocês retomarem aqui o vídeo comigo. Bem, continuando, você sabe de onde vem a água e para onde vai, né? A água que abastece o local em que você mora? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Bom, nas cidades, geralmente a água ela vem de um reservatório da companhia de água daquela cidade, né? E, inclusive, grande parte das cidades brasileiras tem aí uma estação de tratamento de água, que também são conhecidas como ETAs, tá? Que é a sigla das estações de tratamento de água. E nessas estações de tratamento de água, a água ela vai ser captada de um córrego, de um rio, ou até mesmo um lago, e vai ser levada para essa estação de tratamento, né? Para tornar essa água potável e para que ela possa ser distribuída para a população, para todos, né? Mas existem aí alguns locais em que a água ela é retirada de poços porque não existe uma estação de captação de tratamento da água, como por exemplo em muitas regiões rurais, geralmente a água tratada ela não chega até esses locais, como é inclusive o caso do interior aqui da nossa cidade. Para quem conhece um pouquinho o interior, sabe que lá não tem um sistema de água tratada que chega às residências. Então, na maioria das vezes, as pessoas elas vão construir poços, né? E aqui tem 3 exemplos de poços, né, que pega a água do subsolo, né, de profundidades diferentes. E aqui o poço artesiano, que é esse poço aqui, ó, que é um poço tubular, ele é cavado bem profundo lá no solo. E todos esses poços, eles têm a mesma finalidade, né, que é de captar água para o consumo do dia a dia, para beber, para tomar banho, para preparar os alimentos, enfim. Seguindo aqui, nós vamos ver agora como que funciona o tratamento de água, né, nas estações de tratamento. Então, primeiro, vai haver, como eu disse para vocês, a captação da água que vai acontecer aí de rios, lagos, reservatórios, poços, córregos, enfim. Essa água ela vai ser captada e depois, olha, umas válvulas elas vão controlar esse fluxo de água que vai entrar na estação de tratamento. E nesse primeiro momento, vai ter umas grades ali
para retirar os materiais maiores, né, da água, como lixo, né, pedaços de galho, enfim, o que tiver ali maior, que tiver poluindo aquela água nesse primeiro momento. Depois vai acontecer aqui, ó, a floculação. E na floculação vai ter a adição de substâncias aí que aglomeram as partículas menores de sujeira, ou então pode não ser utilizada, né, essas substâncias, mas pode acontecer a agitação da água para que esses pequenos floquinhos de sujeira eles comecem a se juntar uns nos outros e ficar maiores. Depois que isso acontecer, a água ela segue para um próximo lugar, né, um próximo tanque, e ali vai acontecer a decantação. Lembram? Eu falei para vocês sobre a decantação, que é um método de separação de mistura. Eu disse sobre ela na última aula. E na decantação, se vocês não se recordam de como acontece, as partículas maiores, né, e nesse caso aí as partículas vão ser sólidas, elas vão ficar lá no fundo aí do recipiente, aqui no caso vai ficar aí no fundo desses tanques, e vai acontecer então o processo de decantação. Depois, nos decantadores, a pás que vão movimentar o lodo, que vão ficar aí no fundo, e esse lodo ele pode ser retirado através de um canal de esgoto ou outro tipo, né? E ele pode ser bombeado para um tanque para fora ali, ou para fora desse tanque, né? E esse lodo que vai ser retirado, ele pode ser encaminhado aí para um aterro sanitário, que é um lugar onde, entre aspas, enterram, né, o lixo, por isso o aterro sanitário. Depois que passar por esse processo de decantação aí, como eu acabei de dizer para vocês, pessoal, o próximo passo vai ser a filtragem. Então, a água ela vai passar por uma espécie de filtro gigante com várias camadas, né? Camadas de cascalho, pedregulho, areia, carvão, e aí vão sendo retiradas várias impurezas menores que muitas das vezes a gente não consegue nem enxergar, né? Então, passa por esse filtro aí gigante. E depois, essa água filtrada, né? Ela vai para um outro espaço, vai para um outro canal e ali ela vai receber cloro, flúor, em alguns casos cal. Mas por que isso, professora? Para que vai adicionar isso na água? Vou explicar agora. Olha, o cloro ele vai matar os micro-organismos que ainda ficaram mesmo depois do processo de filtração. A cal ela vai retirar a acidez da água para a água não corroer os canos. E o flúor, por que eu colocar flúor na água? Para quem já foi aí ao dentista várias vezes e o dentista colocou flúor nos dentes, para quê? Para evitar cárie. Então é adicionado uma quantidade, claro, tudo adequado, medido certinho na água, né? Para que essa água, quando for distribuída aí para a população, ela evite que as pessoas tenham cárie, né? E depois essa água ela vai para um reservatório e vai ser distribuída. Mas depois tem ainda um processo antes que eu vou explicar mais detalhadamente logo à frente. E olha que interessante, aí no livro de vocês, na página 21, tem um RA para vocês olharem, tá? Então não deixem de ver esse RA, utilizem o aplicativo RA Positivo, façam a leitura aqui do código na página 21 e vai ser muito legal, vocês vão gostar. E eu vou dar play aqui num vídeo que eu coloquei bem ilustrativo sobre o tratamento da água para reforçar, tá?
Bem, pessoal, depois que acontece, né, o longo caminho aí desse tratamento da água, ela ainda tem que ser analisada em laboratório para ver se todos os parâmetros de água potável estão certinhos, se a água realmente está potável e pode ser distribuída para a população. E a Organização Mundial de Saúde, que eu coloquei essa sigla aqui, né, OMS, ela estima que 25 milhões de pessoas morrem por ano em virtude de doenças que são transmitidas pela água, como cólera e diarreias. E indica que em países em desenvolvimento, 70% da população rural e 25% da população urbana não tem abastecimento adequado de água potável. Então, pessoal, isso é um dado meio assustador, não é mesmo? Aqui na nossa cidade a gente recebe água tratada, mas em muitos locais isso não acontece. E olha como uma simples coisa, uma água tratada, ela pode prevenir tantas mortes, né? Porque isso essa água tratada, ela vai evitar com que milhões de pessoas adquiram doenças e muitas que não conseguirem aí o tratamento adequado para as doenças, né, vão acabar morrendo. Então, olha só que coisa interessante, como a gente tem que valorizar, né, aquilo que a gente tem, né, e lutar para que todos consigam ter aí a água tratada. Bem, como eu havia falado antes com vocês, né, depois daquele longo caminho que a água ela faz dentro das estações de tratamento, ela vai ser analisada em laboratório, vai ser conferida e quando ela for classificada realmente como potável, aí sim ela vai poder ser distribuída para toda a cidade, para toda a população. E em situações em que não há estações de tratamento, como é o caso às vezes das zonas rurais, né, que não tem a água tratada, uma forma eficiente que tem de tratar a água é utilizando filtros domésticos e depois também pode fazer a fervura da água para eliminar, qualquer micro-organismo que ainda reste aí nessa água. Então, eu separei aqui 2 modelos de filtro para vocês que são modelos interessantes, que nesse caso aqui é o filtro de torneira, que é colocado em muitas residências, e tem também esse filtro aqui central. Esse filtro central aqui, ele tem uns cristais de quartzo, que é um material filtrante de altíssima qualidade. E esses cristais em tamanhos diferentes, de grãos diferentes, né? Eles são distribuídos em camadas, e isso aí vai variar de modelo para modelo. Mas como que ele vai funcionar? Ele tem esse nome de filtro central porque ele é instalado depois ali do hidrômetro, não sei se vocês já viram, mas na residência aí de vocês provavelmente tem um hidrômetro, depois confiram onde fica o hidrômetro da casa de vocês, tá? E a partir desse filtro central, toda a água que ela é utilizada aí na casa, ela ficará filtrada, né? E ela vai funcionar também para água que vem de poços artesianos ou de bombas. Então, esse filtro aqui, ele vai reter as partículas de resíduo, né, e impurezas também presentes na água que vem da rua, né, que vem no hidrômetro. E com ele, a pessoa ela vai ter mais segurança, vai ter mais higiene, mais saúde, né? Com a água melhor, é qualidade de vida para todas as pessoas. Então, é uma água, né, mais pura para escovar os dentes, para limpar a casa, tomar banho, lavar os alimentos, lavar a roupa, né? Para dar essa água também aí tratada para os pets. Então, pessoal, agora eu vou pedir para que vocês elaborem uma lista das suas atividades diárias que envolvam o uso da água, né? E essa lista ela vai ser apresentada na nossa próxima live. Vocês façam uma lista aí no caderno de vocês, né? Atividades diárias envolvendo água. Aí você vai colocar, o que eu faço? Quais são as minhas atividades que envolvem água durante o dia? Aqui, eu estou falando de mim agora neste caso. Eu escovo os meus dentes, né? Eu tomo banho.
lavo a roupa, lavo os alimentos e faço, limpo a minha casa, né? Tudo que envolver água aí nas suas atividades diárias, você vai anotar no seu caderno que nós vamos discutir aí, mostrar, né? Falar sobre essas atividades na nossa próxima live da quarta-feira, ok? Bem, então muitas pessoas ainda acham que esse recurso, essa água no nosso planeta é ilimitado. A água até pode ser ilimitada, como eu disse para vocês em uma dessas aulas anteriores, mas a questão toda é a água potável estar disponível, né, para nós aí por quanto tempo será que nós vamos ter essa água potável disponível para realizarmos as nossas atividades? Então, é muito importante que a gente se conscientize do consumo da água. E o que a gente pode fazer para reduzir esse consumo de água? Para ser um consumo equilibrado, né? Que realmente possamos utilizar a água quando for necessário, sem desperdício. Então, vou falar aqui para vocês, e está descrito aí no material de vocês também, no livro didático, né? Essas medidas aqui para reduzir o consumo de água. Então, a primeira, evitar o desperdício, né? Muitas pessoas, às vezes, lavam o carro e deixam lá a mangueira aberta toda a vida, enquanto está lá ensaboando o carro, só um exemplo, né, pessoal? A água da borracha, da mangueira, ela tá lá aberta, escoando, indo embora, né? Isso não é legal, então a gente tem que evitar o desperdício, por mais simples que seja. Às vezes a gente está escovando os nossos dentes e está deixando a torneira aberta e a água indo embora, então a gente tem que se conscientizar de que isso aí não é ruim só para o bolso, né? Porque a gente paga uma taxa, né, para ter essa água tratada aí nas nossas residências, mas que isso vai ser ruim para outras pessoas, né? E pode prejudicar a gente mesmo no futuro, né? Por ter depois vir a ter uma falta de água aí. Então, outra medida é tratar os esgotos domésticos, que é o saneamento básico. Propor projetos de irrigação com a reutilização da água de chuvas, porque muitas pessoas, né, das que eu conheço, assim, da zona rural, né, elas irrigam as suas plantações com a água do rio, por exemplo. Então, se fizer um sistema de irrigação que reutilize a água da chuva, olha que coisa mais interessante. Olha como a gente vai poder reduzir esse consumo aí de água, né? O próximo é proteger os mananciais das regiões de nascente dos rios. Porque se a gente não proteger as regiões onde tem as nascentes do rio, se a gente desmatar tudo, daqui a pouco não vai ter mais rio, vai secar a água daquele rio, né? E se a gente viu que a água que ela é captada para ser tratada, ela em muitos casos elas vêm do rio, né? De rios, na verdade, a gente pode vir a ficar sem água, né? E o último, tratar os poluentes líquidos industriais para que a água possa ser reutilizada, porque muitas indústrias às vezes devolvem a água poluída para o meio ambiente, e isso é péssimo, né? Então, a partir do momento em que as indústrias elas devolverem essa água aí para a natureza filtrada, né, sem esses poluentes, no mínimo, isso vai ajudar muito a reduzir o consumo de água, ok? Então, continuando aqui, pessoal, na última tela que eu mostrei para vocês, eu falei sobre o esgoto. Mas o que é o esgoto? O esgoto, ele é também conhecido pelo nome de efluentes ou também pode ser chamado de águas servidas. Qualquer um desses nomes vai estar se referindo à mesma coisa, que são resíduos líquidos que vão vir de indústrias ou de residências, né? E esse líquido aí, ele contém muitas impurezas, né? Porque pode ser aí a água que está contaminada com fezes e tudo mais, correto? Então, isso tudo faz parte do esgoto dessa água, dessas águas servidas ou efluentes, né? E esse esgoto, ele precisa ser tratado de forma adequada para ser
removido essas impurezas e ele ser devolvido, então, para a natureza, essa água purificada, né? Então, aqui eu coloquei até uma imagem para ilustrar o que eu disse para vocês. Olha, vem lá das residências, né? São coletadas, esse esgoto é coletado, vem também de indústrias, e esse esgoto ele teria que passar por uma estação de tratamento para ser devolvido para a natureza, para ser devolvido aí para o rio, tá? Deveria ser tratado. O esgoto que não é tratado, ele tem muitos micro-organismos, ele tem, inclusive, resíduos que são tóxicos, vão ter também bactérias, entre outros micro-organismos, né, como eu já havia falado antes. Então, por causa disso, que esses sistemas de coleta e de tratamento de esgoto, eles são tão importantes para a saúde pública. Porque a partir do momento em que se trata o esgoto, que esse esgoto aí todo, né, cheio de impurezas, ele não é liberado diretamente na natureza, vai evitar com que muitas pessoas venham a ter doenças. Isso vai evitar a transmissão de doença, né? Vai evitar com que muitas pessoas morram, inclusive as crianças, que são às vezes mais sensíveis a algumas doenças, né? Então, fazer esse tratamento do esgoto é super importante para a saúde de todos. E, claro, para o meio ambiente, né, pessoal? Porque a água poluída mata outros seres vivos também, né? Então, por isso que é tão importante. Então, olha que interessante esse ciclo do saneamento. Vocês viram que lá no tratamento da água, a gente começa pela captação da água, que vem lá dos mananciais, né? Rios, lagos, enfim. E eles passam por uma estação de tratamento de água. Depois que essa água ela já foi aí purificada, ela vai ser distribuída. Depois que a água ela foi distribuída, né, tem que haver então essa coleta do esgoto. Esse esgoto ele tem que passar por uma estação de tratamento para que seja devolvido de volta aí para a natureza essa água, né, sem impurezas. Então, se referindo do tratamento de esgoto, eu vou passar um vídeo também bem ilustrativo aí para vocês verem como funciona o tratamento do esgoto, ok? Você sabe o que acontece com o esgoto depois que ele sai da sua casa? A rede coletora da Casan leva os dejetos até a estação de tratamento de esgoto. Se for necessário, é utilizada uma estação elevatória, que bombeia o esgoto para a estação de tratamento. A partir daí, aceleramos o processo que seria feito pela própria natureza, começando pelo pré-tratamento, que retém os sólidos mais grosseiros através de grades e caixas de areia e gordura. Depois vem o tratamento biológico, onde ocorre o desenvolvimento de micro-organismos responsáveis pela depuração do esgoto e que formam o lodo. O lodo é a parte sólida, que é separada da parte líquida durante a decantação. A Casan leva o lodo para um aterro sanitário, enquanto a parte líquida passa por uma desinfecção antes de ser devolvida à natureza, com cerca de 90% de pureza. Mas para que tudo isso funcione, você tem que fazer a sua parte. Ligue corretamente o esgoto da sua casa na rede de esgoto. E não jogue detritos nos vasos sanitários e pias, pois isso pode entupir as redes. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe e faça a sua parte no trato pelo saneamento. A causa é de todos, o benefício também. Bem, pessoal, esse vídeo ele foi bem ilustrativo, né? Mas tem um RA para ser lido lá na página 24 do livro de vocês, tá? Então, utilizem o aplicativo da RA Positivo e leiam aí esse código, que é bem interessante, mostra aí o funcionamento de uma estação de tratamento de esgoto. Então, olhem, reforçando o vídeo que eu acabei de passar para vocês, o esgoto que ele sai das residências, né, ele vai para as redes coletoras até chegar nas estações de tratamento de esgoto, que nesse caso aqui são chamados de ETs, né? E depois que esse esgoto ele é captado, né, ele vai passar por um processo aí de purificação.
né, para essa água ser devolvida o mais pura possível aí para a natureza. Então, aqui eu coloquei outra ilustração, né, de como que vai funcionar uma rede de saneamento básico, porque o saneamento básico, ele não é só o tratamento da água, não é só o tratamento do esgoto, também tem a coleta de lixo. Mas nesse caso aqui, como hoje, né, o nosso tema é tratamento de água e tratamento de esgoto, eu vou focar aqui com vocês nessa parte, tá? Então, olhem, aqui mostra lá desde o começo do tratamento da água, a água sendo tratada, sendo distribuída. Essa questão aqui que mostra do esgoto clandestino é aquilo que o vídeo mostrou para vocês, né? No qual o esgoto clandestino seria um esgoto no qual ele cairia diretamente no rio, poluindo todo o rio. E dessa forma ele tem que ir, né, para a estação de tratamento de esgoto, para que haja lá o processo correto para ele voltar aí o mais limpo possível para os rios, para os mananciais, tá bom? Então, mesmo que exista o tratamento de esgoto, existem milhões de brasileiros que estão sem acesso ao saneamento básico, né? Sem o acesso à água tratada, sem o acesso ao esgoto tratado, a coleta, né, desse esgoto também, coleta de outros resíduos, que são esses dados que são apontados por esse gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui é um gráfico mais atual que temos, tá? Que é de 2018, e esse gráfico, ele aponta que 101 milhões de pessoas não têm esse tratamento de esgoto. Agora, qual que é o destino do esgoto de cidades que não possuem tratamento adequado para esses resíduos? Para onde que esse esgoto vai parar? Eu acho que a gente já viu aqui antes, né? Para onde que ele vai parar? Acaba indo para um esgoto clandestino, né? Ele acaba caindo diretamente no rio e poluindo o rio, poluindo toda a água que ele vê pela frente. Imagina, porque os rios, né? Eles vão se ligando uns aos outros e acabam saindo lá no mar. Então, olhem só o grau de poluição que pode acontecer quando esse esgoto ele acaba indo parar dentro dos rios, né? Então, pessoal, eu vou pedir para que vocês façam uma pesquisa, é coisa rápida e simples, tá? É para ser feita no caderno, então vocês vão escrever como está escrito aí. Então, vocês vão pesquisar o seguinte: existe tratamento de esgoto aqui na nossa cidade? Vocês vão fazer uma pesquisa e vão anotar os dados aí que vocês obtiveram no caderno. Existe? Sim. Como é que é? Não sei o quê. Não existe? Ah, então não existe. Escrevo e explico aí o que está acontecendo, né? E a segunda coisa é que vocês façam uma pesquisa sobre o que fazer com o óleo de cozinha usado. E vocês vão indicar maneiras corretas de fazer o descarte do óleo de cozinha usado e também como fazer o reaproveitamento de óleo de cozinha usado. Na casa de vocês, vocês fazem como? Né? Vocês descartam dentro da pia? Vocês fazem uma outra coisa com esse óleo usado? E nós vamos discutir as respostas, né, dessas pesquisas aí de vocês na quarta-feira também na nossa live. E vou pedir também para que vocês façam o experimento da sessão Fazendo Ciência, da página 25 do livro didático de vocês. Bom, como eu estava falando aqui sobre o óleo de cozinha usado, a gente viu que o óleo de cozinha ou outros tipos de óleo, né, ele não se mistura com água. Então, ele polui bastante, não é mesmo, pessoal? E esse óleo ele pode acabar entupindo as tubulações, né, os encanamentos da nossa casa e também da rede de esgoto, no caso. Agora, tem algumas substâncias, né, como por exemplo o sabão, que a gente utiliza para tirar a gordura, né, da louça que a gente utiliza na nossa casa, né, e tudo mais. E essa mesma substância, né, esse mesmo sabão e tudo mais, ele pode ser utilizado também para diminuir uma propriedade
que é conhecida como tensão superficial. E o que é tensão superficial, professora? Bom, isso é uma propriedade que corresponde a uma película, que como vocês estão vendo, olha, ou uma membrana elástica que se forma na superfície de um líquido, como é o caso aqui dessa água, como é o caso dessas gotinhas aqui. Isso aqui é a tensão superficial, é como se fosse aí, ó, uma membrana elástica, uma camada elástica. E isso é interessante porque permite que alguns insetos, por exemplo, consigam ficar sobre a água, né, sem afundar, graças a essa tensão superficial. E também formar essas gotinhas assim bem definidas por causa dessa tensão superficial, essa película aí, ó, essa membrana elástica de um líquido, tá? Então, pessoal, bons estudos, um abraço e até a próxima aula.